Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 a 9. Todos já acharam? Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Todos já acharam? Se encontra entre Gênesis e Apocalipse, bem simples. Capítulo 4, versículos de 1 a 9. Vamos ver o que é que o Senhor tem a nos ensinar. O Antigo Testamento também é palavra de Deus. E ele é útil para nós. Os irmãos podem me acompanhar na leitura? Amém? Quando eu acabar de fazer a leitura, os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta para acompanhar a exposição conforme de costume nós sempre fazemos. Certo? Capítulo 4 se inicia da seguinte maneira: Ó Israel, ouve agora os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para obedecerdes a eles, a fim de que tenhais vida e tomeis posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis nada à palavra que Ele vos ordena, nem diminuireis nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. O Senhor vosso Deus eliminou dentre vós todo homem que seguiu Baal-Peor. Verso 4. Mas todos vós que vos apegardes ao Senhor vosso Deus, estáis vivos até hoje. Eu vos ensinei os estatutos e preceitos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que lhes obedeçais na terra que estáis entrando para tomar posse. Guardai-os e obedecei a eles. Assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos, que ouvirão todos esses testemunhos e dirão: esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximos quanto o Senhor está de nós, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tem estatutos e preceitos tão justos quanto toda esta lei que hoje põe diante de vós. Versículo 9. Apenas ficai atentos, ficai muito atentos, para não vos esquecerdes das coisas que vossos olhos viram, e para que elas não se apaguem do vosso coração durante todos os dias da vossa vida. Contai-as a vossos filhos e netos. Amém? Vamos curvar nossas cabeças em oração pela palavra. Senhor nosso Deus, queremos nesse momento, Senhor, te render graças. Ó meu Deus, estamos aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra. Venha nos ensinar, Senhor, que eu seja apenas instrumento, Senhor. Guarda meus lábios de falar aquilo do meu coração, que eu venha falar a Tua palavra com fidelidade, Senhor. E abençoa, Senhor, quem me ouve, para que também seja edificado na Tua palavra, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, irmãos? Bom, irmãos, hoje nós vamos falar sobre perseverança nos caminhos do Senhor. E isso é importante porque a Bíblia ela nos apresenta um ensino chamado perseverança dos santos. E o que seria a perseverança dos santos? Seria aqueles a quem Deus escolheu. Esses não podem perder a sua salvação. Esses vão perseverar até o fim, porque Deus lhes guarda. No entanto, a gente precisa compreender um pouco essa doutrina, para que a gente não caia ao erro de vivermos uma vida de qualquer maneira. E justamente a gente vai falar sobre esse texto de Deuteronômio. E ao decorrer da nossa exposição, a gente vai tentar compreender um pouco o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Por isso eu gostaria que os irmãos permanecessem com a Bíblia aberta e prestassem atenção na exposição. Moisés, autor do Pentateuco, ele estava já no seu discurso final. Aqui, irmãos, ele estava entrando numa introdução à sua conclusão. E ele relembra ao povo dos capítulos 1 a 3 tudo o que eles passaram ao longo de sua jornada, desde que eles saíram da terra do Egito
até aquele local onde eles se encontram aqui. Ou seja, Moisés faz uma revisão histórica de tudo que o povo tinha passado. Quem quiser depois ler o capítulo 1 a 3 de Deuteronômio, vai conseguir compreender com mais calma o que é que eu estou falando. E quando Moisés ele chega na parte final do seu discurso, ele chega na parte introdutória à conclusão do seu discurso, ele segue agora falando da parte prática da fé dos judeus. A sequência que Moisés ele segue aqui, ela é parecida com a carta do apóstolo Paulo em Romanos. Quem analisar com atenção a carta de Romanos, vocês vão observar que do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo fala de doutrina, Paulo fala de ensino, Paulo fala como nós éramos pecadores, como nós éramos rebeldes a Deus, como Deus nos salvou. E do capítulo 12 ao capítulo 16, o apóstolo Paulo ele segue uma sequência de prática, ou seja, é aquele ensino aplicado à vida. E a mesma sequência segue aqui no texto de Deuteronômio. Moisés ele chega à parte prática do seu ensino. Como os judeus, como os israelitas deveriam viver à luz de tudo que o Senhor havia feito por eles. E aqui a gente observa, irmão, que primeiro Deus ele resgata, primeiro Deus ele liberta e depois Deus concede os seus ensinos. Certo? E é inquestionável, irmãos, que dentro da palavra de Deus, a gente observa que Israel era o povo mais abençoado do que qualquer outra nação. E unicamente porque ela pertencia ao Deus vivo e verdadeiro. E nesse momento, quando Moisés ele fala ao povo, a multidão já estava na porta da terra que Deus prometeu dar aos antepassados, aos pais dos israelitas. Mas só que parte dessa preparação e também a permanência na terra dependia exclusivamente da obediência deles à lei, da obediência ao mandamento de Deus. Mas a pergunta que a gente deve fazer é como isso se aplica a nós hoje. A gente deve lembrar, irmãos, que tudo que aconteceu para o povo judeu, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, fala que tudo aquilo foi posto como exemplo e escrito para advertência, para que nós não cometêssemos os mesmos erros que eles cometeram. E isso foi posto aqui para nós para ensino, para nos advertir. Então, irmãos, a pergunta que nós devemos fazer é: será que nós devemos obedecer à lei de Deus para que a gente viva e possua a terra? E é justamente isso que a gente vai comentar hoje aqui, vai expor hoje aqui. Eu peço que os irmãos prestem atenção, que a gente vai ver o que é que o texto nos ensina. Em primeiro lugar, Moisés ele ordena ao povo que preste atenção na palavra de Deus. E é justamente esse o sentido, quando ele fala no verso 1, ó Israel, ouve agora. E aqui, irmãos, o sentido dessas palavras é um chamamento para que o povo preste atenção, fique atento, preste atenção para obedecer. Veja, o Deus que criou os céus e a terra agora convoca o seu povo para que lhe preste obediência absoluta à sua palavra. E aqui Moisés ele dá dois motivos para isso. O primeiro deles é porque a obediência lhes garantiria bênçãos. E que bênçãos são essas, irmãos? Vida
e a terra prometida, e a terra que o Senhor lhes prometeu. O verso 1 diz assim: ó Israel, ouve agora os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para obedecerdes a eles, veja, a fim de que tenhais vidas e tomeis posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Moisés chama a atenção do povo para que o povo obedeça a palavra de Deus e viva. E aqui, irmãos, a gente vê que em toda a revelação bíblica sempre esteve explícito que nós só poderíamos viver se nós obedecêssemos perfeitamente a lei de Deus. Nós deveríamos obedecer perfeitamente a lei de Deus. E o povo só permaneceria na terra, permaneceria vivo, possuiria a terra, se o povo guardasse os mandamentos de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele exige uma obediência absoluta de nós, uma obediência plena do ser humano. Mas é que quando a gente vai analisar a realidade da história bíblica, a gente vê que isso é impossível. No Salmo 53, o Senhor olha para os homens, olha para a terra, para ver se alguém que obedeça a sua palavra, alguém que ande com justiça, que ande com uma vida reta, mas ele não encontra ninguém. O salmista, ele diz assim, olha: Deus olha do céu para os filhos dos homens, para ver se alguém que tem entendimento, que busca Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Mas aqui, no entanto, Deus prometeu essa terra, e a promessa de Deus, ela não pode ser anulada. Deus, ele não volta atrás da sua promessa. Mas para que nós entrássemos, para que o povo entrasse na terra, era necessário que o povo fosse perfeito, que o povo tivesse uma obediência absoluta à palavra de Deus. Mas quando a gente vai observar a narrativa bíblica, a gente vê que foi totalmente diferente. O povo até entrou na terra, mas não permaneceu na terra, por conta da sua pecaminosidade, por conta da sua depravação. Então, irmãos, a gente pergunta como Deus cumpriria essa sua promessa. E a resposta a gente deve ver à luz do Novo Testamento. Para quem a promessa apontava? Lembra que eu sempre falo aqui com vocês que o Antigo Testamento são sombras das coisas futuras. Para nós compreendermos o Antigo Testamento com clareza, nós precisamos olhar à luz do Novo Testamento, à luz da vida de Jesus. E essa promessa da terra prometida, ela aponta para Cristo. Esse descanso aqui, ele aponta para um descanso definitivo. Veja, a terra que Deus prometeu aos judeus no Antigo Testamento, ela era uma figura do descanso eterno que Deus tem reservado para o seu povo. Hebreus capítulo 4 fala disso. Os irmãos em casa podem fazer a leitura de Hebreus capítulo 4. E aqui, irmão, Deus, ele cumpriu todas as suas promessas no nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele envia o seu Filho ao mundo, a semelhança de homem. E para que ele envia seu Filho ao mundo? Para que ele obedecesse a sua lei perfeitamente. Jesus Cristo, ele é plenamente Deus e plenamente homem. Ele é sem pecado. Ele se fez igual a nós. O Senhor Jesus, ele fez por nós aquilo que nós não conseguimos fazer, que era justamente obedecer perfeitamente a lei de Deus.
E o Senhor aqui, irmãos, a obra do Senhor na cruz foi necessária porque Ele conquistou para nós a vida e a terra prometida, que é uma referência à cidade celestial, para que nós a recebêssemos quando nós crescêssemos no seu nome. Lembra que o povo não permaneceu porque eles permaneceram na terra e vivo porque eles tinham que obedecer à lei. O Senhor Jesus fez tudo isso. O Senhor Jesus é a vida. O Senhor Jesus obedeceu perfeitamente e Ele subiu ao reino de Deus, preparou uma morada para nós. E essa terra aqui, que o Senhor fala aqui, Ele entregou para nós, para o seu povo, para a consumação final de Israel, que é a igreja. A igreja é a consumação final de Israel. Lembra que nós falamos que o Antigo Testamento aponta para o Novo? A igreja é a consumação de Israel. A igreja é o cumprimento de Israel. Outro motivo, irmãos, é porque a palavra de Deus ela é suficiente. O versículo 2 nos diz assim: não acrescenteis nada à palavra que Ele vos ordena, nem diminuireis nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Veja, irmão, que depois de Moisés ordenar a obediência do povo, Moisés, ele é claro, ele deixa claro aqui, que o povo não deveria acrescentar e nem tampouco diminuir a palavra de Deus, porque ela era completa e suficiente, e não adulterar a palavra, não alterar a palavra, tanto acrescentando quanto diminuindo, era necessário para o propósito que Moisés fala aqui no verso 2. E que propósito é esse? Guardar os mandamentos. Veja, que nós não devemos acrescentar e nem diminuir nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor. O povo deveria manter a palavra de Deus da mesma forma como recebeu. Eles não deveriam acrescentar nada à palavra. E no Novo Testamento, irmãos, isso permanece a mesma coisa. Para a igreja isso permanece, esse ensino permanece o mesmo. Segundo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele fala que a Escritura, toda a Escritura que é inspirada por Deus, é palavra de Deus, ela é proveitosa para que a gente viva de uma maneira que agrade a Deus, para que a gente viva de uma maneira onde a gente faça a vontade de Deus. E aqui, irmãos, na palavra de Deus nós temos tudo o que é necessário para nós sermos ensinados, para nós sermos repreendidos, para nós sermos corrigidos e ensinados. Tudo nós temos na palavra de Deus. Mas já que a gente sabe que, segundo a luz do Novo Testamento, ninguém recebe a vida e nem tampouco recebe o reino de Deus, porque é alguém que obedece à lei de Deus. O livro de Romanos é bastante explícito. A carta de Paulo aos Gálatas é bastante explícita, falando que ninguém será salvo por cumprir as obras da lei. Mas guardar a palavra inteira, assim como recebeu, é uma evidência de que nós recebemos esse reino e essa vida que o Senhor falou que daria a todos os que crescem nele.
E é por essa razão, irmãos, que nós não podemos adulterar a palavra de Deus. Porque o Senhor deu essa palavra para nós. E se nós adulterarmos ela, nós não conseguimos obedecê-la. Mateus, capítulo 15. Ele diz assim: ele de modo algum terá de honrar seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidados a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então, se a gente acrescenta ou diminui a palavra de Deus, perde o propósito de obediência. Então, é somente duas posições que nós devemos tomar perante a lei de Deus. Ou nós submetemos os nossos desejos e as nossas vontades à palavra de Deus, ou nós submetemos a palavra de Deus aos nossos desejos. E aí nós acrescentamos algo que seja do nosso agrado, ou tiramos aquilo que nós não gostamos. E Moisés continua no verso 3 e 4. Moisés aqui, irmãos, ele relembra os feitos de Deus, para que o povo tema. Moisés aqui, ele relembra fatos que Deus fez, desde a sua tirada do Egito até aquele momento, para que o povo temesse a Deus e não se apartasse dos seus mandamentos. E aqui o Senhor lhe dá pelo menos duas razões pelo qual nós devemos temer ao Senhor. E a primeira delas, irmãos, é porque Deus punirá os rebeldes. O versículo 3 diz assim: olha, vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, e o Senhor vosso Deus eliminou dentre vós todo homem que seguiu Baal-Peor. E aqui Moisés, ele relembra o povo justamente desse caso de Baal-Peor. Era um evento próximo, um evento recente, onde seria suficientemente lembrado pelo povo. E para a gente entender o contexto, Balaque chama Balaão para que este amaldiçoasse o povo de Deus. Mas Balaão, ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus, porque o Senhor disse que era povo abençoado. E aqui, irmãos, eu coloco entre parênteses algo importante para nós: maldição não pega em crente. Maldição não pega em crente. A Bíblia é muito clara, porque a gente vê muito crente temendo maldição. Mas a Bíblia fala, o Senhor fala em Números, que eles são povo abençoado. Não pega a maldição. E sem contar que Gálatas 3,13 fala que o Senhor Jesus tomou toda a maldição que era destinada a nós. Então, por isso, aprendam isso. Não temam maldição. Maldição não pega em crente. Fecha parênteses. E aqui, irmãos, como eu falei, Balaão tentou amaldiçoar, mas não conseguiu, porque o Senhor falou que este era povo abençoado. Mas depois de não conseguir amaldiçoar o povo, o inimigo, ele tenta a sua última artimanha. E o que é que ele faz? Ele faz com que os israelitas se misturem com as práticas pagãs do povo de Moabe. E aqui ele faz com que eles sejam convidados para participar
das festas religiosas, é que o povo se entrega à idolatria, se entrega à depravação a ponto de se prostituírem com as mulheres moabitas no culto aos seus deuses. E aqui a gente aprende uma lição bastante importante, que o povo foi destruído por causa de uma amizade. O que destruiu o povo aqui foi por conta de uma amizade, e o princípio ele permanece o mesmo. Porque muitos de nós falamos que não importa com quem eu ando. Muitos de nós falam assim: olha, eu sou dono do meu próprio nariz. Mas isso não tem fundamento bíblico. Porque a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. E o que foi que o povo fez? Desprezou a Deus e a sua palavra. E esse desprezo os levou o quê? A eles fazerem amizade com os ímpios, com os incrédulos. E por conseguinte os conduziu a que eles obedecessem, para que eles seguissem as suas práticas, seguissem as obras de seus deuses. Então, irmão, veja, por causa de uma amizade, eles se misturaram, achando que estava tudo ok, porque lá, o texto diz lá que eles festejavam, eles se entregavam à idolatria, mas a ira de Deus se acendeu contra eles. E por que eles fizeram isso? Eles não fizeram isso porque eles eram crentes. Eles fizeram isso porque eles eram incrédulos. E todo incrédulo não dá atenção à voz do Senhor. E isso deve ser um alerta para nós. Para que nós deixemos de ter uma relação íntima com o mundo. Porque, irmãos, aprenda uma coisa. Isso é importante para nós. Quanto mais intimidade com o mundo nós tivermos, maior será a chance de nós imitarmos as suas práticas. Isso não tem como. Em toda a Bíblia, isso é claro, todos os que se misturavam com os incrédulos seguiram as suas práticas. Lembre-se do que Paulo fala em Coríntios. Que relação há entre o crente e o incrédulo? Nenhuma. Não há sociedade entre o crente e o mundo. Foi por causa dessa sociedade que os israelitas fizeram que eles foram destruídos. E isso, irmãos, levou à morte de 24 mil pessoas. Mas Moisés ele prossegue, falando que Deus guardará os que se apegarem a Ele. Verso 4, veja: mas todos vós que vos apegardes ao Senhor, vosso Deus, estáis vivos até hoje. Veja, irmãos, que entre aqueles que se prostituíram, no caso de Baal-peor, estava também aqueles que se recusaram a se prostituir e permaneceram fiéis, apegados a Deus. E por essa razão eles permaneceram vivos. E é por isso que a gente aprende que é fundamental nós conhecermos o temor de Deus. E o fato deles permanecerem vivos estava associado à sua obediência à palavra de Deus, que diz: olha, não terás outros deuses perante mim, e nem tampouco tu vai te encurvar perante eles. Então o fato deles permanecerem vivos estava relacionado no que diz respeito a eles terem obedecido à lei de Deus. E aqui a gente observa algo de bastante importância para nós, irmãos, para nós diferenciarmos o Antigo Testamento do Novo. Na lei se dizia: faça e viva. Na graça se diz: viva e faça. Aqui, irmãos, o Senhor disse assim:
No verso 4, olha, nisso tudo que nós já lemos aqui, façam o que vocês vão viver. Mas quando Jesus chega, o Senhor fala, vivam e façam. E é por isso que hoje, irmãos, nós não precisamos fazer para viver. Mas é justamente porque estamos vivos é que fazemos. É justamente porque nós estamos vivos é que nós obedecemos. Existe uma diferença que é fundamental. É porque hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, para nos ajudar. Nós temos o Espírito Santo, irmãos, habitando em nós, e Ele provoca em nós, Ele desperta em nós o desejo de agradar a Deus, de temer a Deus, de agradar a Deus, de fazer aquilo que é a sua vontade. E é por isso, irmãos, que a gente aprende que toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós somos por Ele disciplinados. Para que a gente aprenda que a desobediência nunca é o melhor caminho. Desobedecer a Deus nunca é o melhor caminho. O Senhor sempre nos chama a nós permanecermos firmes a Ele, nos achegarmos a Ele, resistindo aos nossos três inimigos: o mundo, o diabo e o pecado. Tiago, no capítulo 4, verso 7, fala, olha, se sujeitem a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Aqui o povo, irmão, no verso 4, ele fez isso, eles se sujeitaram a Deus. Eles resistiram ao mal e o mal fugiu deles. Por que, irmãos, o mal fugiu deles? Porque o Senhor os guardou, porque o Senhor os guarda. O Senhor nos guarda, irmãos. Para que justamente a gente não tenha sociedade com o mundo, com os incrédulos, com aqueles que desobedecem a Deus. Veja, irmãos, se Deus não poupou nem o seu filho, quanto mais os ímpios. Se Deus não teve misericórdia nem do seu filho, quanto mais dos ímpios. O Senhor puniu os nossos pecados no seu Filho. E o que é que Ele irá fazer com o ímpio pecador? Em terceiro lugar, irmãos, continuando, Moisés explica por que o povo deve obedecer ao Senhor. Nos versículos 5 a 8, nós temos 4 motivos. Moisés dá 4 motivos aqui pelo qual nós devemos obedecer a Deus. O primeiro deles é porque o Senhor ele nos ensinou a sua palavra. O Senhor ensinou a palavra ao povo. O verso 5 diz assim: eu vos ensinei estatutos e preceitos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que lhes obedeçais na terra em que estás entrando para tomar posse. Deus ele tira o povo do Egito. O povo ele estava carregado de idolatria e de todo tipo de prática que eram abomináveis a Deus. Mas só que quando Deus ele liberta o povo do Egito, ele lhe dá o quê? A sua palavra. E Deus poderia perfeitamente ter permanecido calado. Deus poderia simplesmente não ter dado a sua palavra ao povo. Deus poderia simplesmente deixar que o povo vivesse como ele quisesse, a maneira como ele quisesse. Mas, irmão, se isso acontecesse, se o povo fosse deixado a viver a maneira como ele quisesse, isso só trairia a ira de Deus para ele. Por quê, irmãos? Porque eles só iriam fazer aquilo que iria desagradar a Deus. Ele só ia fazer aquilo que iria desagradar a Deus. Mas só que a gente aprende aqui algo importante para nós, que a palavra de Deus foi a sua demonstração de amor ao seu povo.
Deus poderia ter ficado calado, sem falar nada? Poderia, mas Ele deu a sua palavra, para que o seu povo vivesse de acordo com ela, para que o povo vivesse de acordo com ela e aplicasse ela à sua vida. E esse ensino, irmão, permanece para nós hoje, porque Deus nos deu a sua palavra com o mesmo propósito, para que a gente vivesse de acordo com ela, para que a gente, que pelo Espírito Santo, aplicasse essa palavra no nosso coração. O Salmo 119, lá no verso 9, fala que a única maneira da gente permanecer no caminho puro é guardando os mandamentos de Deus, é guardando a palavra de Deus. E em segundo lugar, irmãos, é que guardar, obedecer a Deus era bom para o testemunho. O verso 6 diz assim, olha: guardai e obedecei a eles, assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. Obedecer a Deus, irmão, não somente faria aquilo que era agradável a Deus, mas a obediência seria útil para o testemunho do povo. Seria útil para que o povo testemunhasse ao mundo. Seria útil para que o povo testemunhasse às nações. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus mostrava o que era certo e o que era errado, o que o povo devia e o que o povo não deveria fazer. E o que diferenciava Israel das demais nações era a lei de Deus. E ao contrário, irmãos, das nações que cercavam Israel, que buscavam a vontade dos seus deuses por intermédio da divinação, Israel tinha a palavra de Deus. Israel tinha a lei de Deus para guiar, e é por causa disso que eles eram um povo sábio. Israel poderia até não ser bom em outras áreas, mas em comparação às outras nações, em matéria de sabedoria espiritual, eles eram tidos como um povo sábio. Eles eram tidos como um povo sábio, irmãos. Isso faria com que as nações, os pagãos, os incrédulos ficassem impressionados com a sabedoria daquele povo, porque eles iriam olhar para Israel e iriam falar: esse é realmente um povo diferente. E aqui a gente aprende algo que é importante. Se nós deixarmos a palavra de Deus de lado, nós deixamos de lado o nosso testemunho. Se nós abandonarmos a palavra de Deus, nós abandonamos o nosso testemunho, porque o que nos diferencia do mundo é a palavra de Deus. O que nos diferencia do mundo é a lei de Deus. É nós obedecermos a lei de Deus. E essa é a vontade de Deus para a sua igreja, que nós testemunhamos a sua sabedoria e glória para os incrédulos. E Moisés continua em terceiro lugar. O terceiro motivo que nós devemos obedecer ao Senhor é porque o Senhor está perto do seu povo. Verso 7: pois que grande nação tem Deus tão próximos quanto o Senhor está de nós, todas as vezes que invocamos o seu nome, toda vez que o invocamos. E Israel, irmão, aqui, ele não somente deveria obedecer à lei de Deus, porque isso agradaria ao Senhor, porque seria bom para o testemunho, mas ele deveria obedecer à lei de Deus, porque o Senhor também estava próximo do seu povo, estava perto do seu povo. E aqui, irmãos, Moisés, a palavra de Deus nos ensina algo maravilhoso, que nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia pode falar que tem Deus como seu amigo íntimo, a não ser aqueles que foram escolhidos por Deus. Ideologia política, filosofia, qualquer religião, ninguém pode falar que tem Deus tão próximo
quanto o nosso Deus. Isso é um privilégio dos filhos de Deus. Isso é um privilégio da sua igreja. E isso, irmãos, é algo que permanece para nós. Isso é algo que permanece para nós. Deus, Ele continua ao lado do seu povo. Deus continua ao lado da sua igreja, dos seus filhos. É esse o conceito de Emanuel, Deus conosco. Deus, Ele não mudou. Ele mesmo disse que estaria conosco. Ele mesmo disse que estaria com o seu povo, com a sua igreja, até a consumação dos séculos. E Ele não anulou, irmão, essa promessa. Nós fomos reconciliados com Ele. O Senhor nos libertou da casa da escravidão. Aquela parede, aquela barreira, aquele muro de separação que Isaías fala no capítulo 29, que nos separava de Deus, foi removido. Naquela cruz foi removido por causa da obra de Cristo. Agora o Senhor se chega a nós e nós podemos nos achegar a Deus. Ele é aquele, irmãos, a quem nós invocamos e Ele nos ouve. Ele é aquele ao qual nós clamamos e Ele vem ao nosso socorro. E esse é o nosso Deus. Amém. O mesmo Deus que acompanhou Israel ao longo do deserto, com a coluna de fogo e a nuvem durante a noite. Esse é o mesmo Deus que nos acompanha com o fervor do seu Espírito Santo dentro de nós. Em quarto lugar, Moisés, ele ordena, o quarto motivo que Moisés dá para que a gente obedeça a Deus, é porque seus mandamentos são retos. Os mandamentos de Deus são retos, verso 8. Fala assim: que grande nação há que tem estatutos e preceitos tão justos quanto toda esta lei que hoje ponho diante de vós. E aqui, irmãos, como eu falei, Moisés, o povo não deveria obedecer os mandamentos simplesmente porque isso agradaria a Deus, simplesmente porque seria bom para o testemunho, ou simplesmente porque o Senhor estava perto. Mas eles deveriam obedecer os mandamentos, porque a lei de Deus é a expressão do seu caráter. A lei de Deus, que é imutável, é a expressão do seu caráter santo, é a expressão da moral de Deus. Ela reflete a moral de Deus. E aqui não foram dados ao povo simplesmente palavras. Aqui não são simples palavras. Aqui são as palavras daquele que disse: haja luz, e houve luz. E o Senhor deu essa lei ao povo. Por que Ele deu essa lei ao povo, irmão? Porque Deus, Ele deu sua palavra ao povo. Porque Deus deu a expressão da sua retidão em palavras, na sua lei ao povo. Porque o povo não tinha leis tão absolutas no Egito. No Egito o povo não tinha leis que ele pudesse falar. Isso agrada ao Senhor. Pois tudo que o povo praticava no Egito, isso era desagradável aos olhos de Deus. E a gente aprende algo, irmãos, que a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela é justa e dá sabedoria aos que se apegam a ela. Porque ela é reta. A palavra de Deus não está fraca e nem tão pouco a palavra de Deus se renova. Porque a palavra de Deus não perde a sua validade. Às vezes nós falamos, né, que a palavra de Deus se renova todos os dias, mas não, a palavra de Deus não se renova todos os dias, porque a palavra de Deus nunca perde a sua validade. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é imutável, ela é pura, ela é santa. E era justamente, irmãos, o padrão que Deus escolheu para que nós vivêssemos, para que o seu povo vivesse. Nós não temos condutas boas e perfeitas antes de nos convertermos que nós possamos trazer
para a nossa vida de crente, que a gente possa falar, poxa, isso aqui vai agradar a Deus. Porque se assim fosse, irmãos, Deus nunca teria dado a sua palavra para nós. Ele simplesmente teria nos chamado. Mas como a gente não consegue fazer nada que agrade a Deus, Deus ele nos deu a sua palavra, os seus mandamentos, os seus estatutos e preceitos que são tão justos, para que a gente vivesse de acordo com ela. E em último lugar, irmãos, de tudo isso que Moisés falou, ele ordena que o povo guarde. Ordena que o povo guarde tudo aquilo que eles aprenderam. Verso 9 ele diz assim: apenas ficai muito atentos, para não vos esqueceres das coisas que os vossos olhos viram, e para que elas não se apaguem do vosso coração durante todos os dias da vossa vida. Contai aos vossos filhos e netos. E aqui, irmãos, Moisés ele ordena que o povo permanecesse em tudo aquilo que eles aprenderam. Ele ordena que o povo se chegasse próximo de Deus, para que aquilo não fosse esquecido da mente e do coração deles. Mas só que quem conhece a história bíblica sabe que não foi assim. Infelizmente não foi assim. O povo se entregou, se esqueceu da palavra de Deus, se entregou à depravação e fez tudo aquilo que não agradava a Deus. E isso aqui, irmãos, serve de um grande e profundo alerta para nós, porque não existe coisa mais fácil do que nós esquecermos a palavra de Deus. Eu, você, todos nós esquecemos a palavra de Deus com extrema facilidade. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, há muito tempo nós já teríamos perecido. E é por essa razão que nós somos chamados a meditar todos os dias na palavra de Deus. Nós somos chamados a nos guardar das corrupções do mundo. O diabo nos tenta 24 horas por dia. Não será 10 minutos de leitura bíblica que fará com que você se livre dele. Somos tentados 24 horas. Não será 10 minutos de uma leitura superficial que fará com que ele fuja de nós. A palavra de Deus deve fazer parte da nossa vida. A palavra de Deus deve estar no nosso coração. A gente deve se livrar de tudo aquilo que nos impede de meditar na palavra de Deus. A gente deve se lembrar daquilo que fora dito em Provérbios. Provérbios capítulo 4, verso 20 a 27. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o ouvido às minhas instruções, não as perca de vista, guarda-as dentro do coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para o corpo inteiro. Acima de tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque deles procede as fontes da vida. Desvia da tua boca, desvia a maldade da tua boca, e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Que teus olhos estejam sempre voltados para frente, e o teu olhar seja direito. Observa por onde andas, e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Desvia os teus pés do mal. E é isso, irmão, que a gente deve fazer. Meditar na palavra de Deus, irmãos, até que aquilo que a gente meditou faça parte de nós. Porque não existe nada mais fácil do que nós esquecermos a palavra de Deus. Não existe nada mais fácil. Você deve se sujeitar a Deus, se sujeitar ao Espírito Santo, para que Ele nos ajude a todos os dias
todas as horas, todos os segundos, que a nossa mente esteja ligada a Deus, que os nossos olhos estejam para frente, para o alto, onde Cristo habita. E Moisés ele conclui dizendo: contai a vossos filhos e netos, a parte final do verso 9. Os israelitas deveriam ensinar a próxima geração tudo que aconteceu no Êxodo, a Páscoa, tudo isso eles deveriam ensinar aos seus filhos e aos seus netos. A lei de Deus deveria ser ensinada a eles para quê? Para que desde cedo eles aprendessem o que é temer a Deus. Os pais deveriam ensinar os seus filhos desde cedo a obedecer a Deus, a andar nos caminhos de Deus, a ensinar a eles a andar em retidão, a praticar a justiça. Tudo isso deveria ser ensinado pelos pais. E hoje, irmãos, uma lição que a gente aprende, isso é importante, principalmente na nossa geração, onde as crianças estão sendo atacadas, onde há um constante ataque do inimigo contra as crianças, é que se nós não ensinarmos elas, quem é pai, se não ensinar os seus filhos, vai acontecer igualmente aquilo que aconteceu na época dos juízes. Levantará uma geração que não conhece o Senhor. Levantará uma nação que não conhece a Deus. E a geração, irmãos, que não conhece a Deus, ela vive da sua maneira. Isso traz a ira de Deus sobre elas. Ela vive daquilo que ela acha certo. Isso é preocupante. Olha só o que Juízes, no capítulo 2 ele fala, capítulo 2, versos 7 a 15, olha: o povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos e o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, na corte ao norte do Monte Gaade. Olha só, depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os balins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os haviam tirado da terra do Egito, seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando a Baal e Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que os roubaram. Ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, aos quais não puderam mais resistir. Por onde quer que saísse, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los. Conforme o Senhor havia advertido e jurado, ele estava em grande aflição. E aqui a gente aprende algo importante. A você, pai, a você, mãe, não reclame. Não reclame, porque seus filhos estão em desobediência e a ira de Deus está sobre a vida deles. Se vocês não querem lhe dar o trabalho de ensinar o temor do Senhor e a disciplina de Deus, veja, algo que eu estava refletindo hoje, que uma criança ela só cresce sem conhecer a Deus, porque não há quem lhe ensine. A criança ela precisa ser ensinada, ela precisa ser advertida, disciplinada, conforme a palavra de Deus. E por último, eu gostaria de fazer uma aplicação prática para as nossas vidas, à luz de tudo isso que nós expomos aqui. A gente sabe, irmãos, que nós não receberemos a vida porque nós obedecemos a lei de Deus. Nem tampouco nós recebemos o reino de Deus, porque nós guardamos os mandamentos de Deus.
A lei de Deus no Antigo Testamento ela foi dada com um propósito. E qual foi o propósito, irmãos, da lei de Deus? O livro de Romanos, lá no capítulo 7, fala que a lei de Deus foi dada para manifestar em nós o nosso pecado. Deixa eu me explicar. A lei de Deus, ela revela o nosso pecado. Ela desperta em nós o nosso pecado. Porque quando eu olho para a lei, enquanto incrédulo, a lei diz, não cobiçarás, eu vou lá e cobiço. E a desobediência a essa lei gera morte. Então a gente vê a necessidade que nós temos de um Redentor. Então a lei serviu de aio, serviu de tutor, serviu de uma ponte para nos conduzir a Cristo. Então, uma vez que a lei desperta em nós, a lei mostra o nosso pecado, ela faz com que a gente necessite de um Salvador. E foi por essa razão que Cristo veio. Romanos capítulo 6 fala que o salário do pecado é a morte. O que é pecado, irmãos? 1 João fala que pecado é a transgressão da lei. Ou seja, transgredir a lei gera morte, gera punição. E o Senhor Jesus assumiu o nosso lugar. Ele veio ao mundo, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, obedeceu perfeitamente a lei de Deus. Cumpriu perfeitamente, conforme nós já tratamos sobre justificação. Ele cumpriu perfeitamente, de modo que agora que nós cremos nele, nós recebemos a vida e o reino de Deus. Tudo isso é graça. Tudo isso é graça. Lembra, a lei diz, faça e viva. Na graça diz, viva e faça. E a lei de Deus, ela não pode nos salvar, mas somente a fé no Filho de Deus. Mas aqui, como a gente sabe, irmãos, que essa fé produz em nós o quê? Obediência à palavra de Deus e perseverança. Veja, que a obediência é fruto da nossa conversão, é fruto da nossa fé. E perseverar nela também é fruto da nossa fé. A perseverança é fruto, irmãos. E aqui nesse mundo, a Bíblia nos classifica como peregrinos. E a palavra de Deus é a nossa bússola, que nos guia para o reino de Deus, para a cidade celestial, na qual Canaã era uma imagem, na qual Canaã era uma figura, na qual Canaã ela figurava. Deus nos tirou das trevas para sermos santos a eles. E é por essa razão, irmãos, que a gente deve andar como tal, como santos de Deus. E às vezes, irmãos, que às vezes nós falamos assim, nossos mandamentos de Deus são tão difíceis de guardar, mas isso não condiz com a realidade da Bíblia. A Bíblia não fala que os mandamentos de Deus são difíceis de guardar. Olha só o que 1 João 1, capítulo 5, verso 2 e 3 fala. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos, porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos, e seus mandamentos não são um peso. Seus mandamentos não são um peso, porque no coração do convertido a gente passa a dizer como Davi, a tua lei é o meu prazer. A gente passa a dizer como o salmista, a tua lei é o meu prazer. Meditar na tua lei se encontra o meu prazer. E toda vez, irmãos, quando nós dizemos que a lei de Deus é difícil, e a gente coloca barreiras para obedecermos à vontade de Deus, a gente faz isso porque a gente ainda pensa como incrédulo. A gente ainda pensa como se nós fôssemos velha criatura. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A
palavra de Deus nos ensina, nós aprendemos aqui hoje. Nós devemos nos apegar a Deus e a sua palavra. Nós devemos nos achegar a Deus e a sua palavra. E por que, irmãos, a gente deve perseverar? Porque não tem uma placa na nossa cabeça escrito escolhido de Deus. Não tem uma placa na nossa cabeça escrito eleito de Deus. É por isso que nós devemos perseverar, porque é somente no final que o Senhor vai olhar para a gente e dizer: olha, tu foi meu escolhido, durante toda a tua caminhada eu te guardei, eu te guardei com o meu poder, por onde tu andou a minha mão te sustentou. Mas é somente no final, irmãos, que nós saberemos. É por isso que nós devemos perseverar no caminho de Deus. É por isso que a gente deve nos guardar das corrupções do mundo. Porque a perseverança, não é importante que a gente não se engane, para que a gente não confunda a doutrina da perseverança dos santos com o intuito que a gente possa viver da maneira como a gente quer, viver em pecado porque Deus vai me salvar. Não. A perseverança na palavra de Deus é a evidência de que nós temos a fé em Cristo. E a gente só vai saber se nós formos escolhidos de Deus no final. É por isso que a gente deve permanecer. E não permanecer, irmãos, nela indica que a gente ainda permanece nas trevas. A gente ainda se encontra nas trevas. E a perseverança no caminho do Senhor não é uma vez aqui, uma vez ali. Hoje eu vou perseverar, amanhã não. É todo dia, diariamente, todo segundo. A mente voltada para o alto, a mente voltada para o reino de Deus, a mente voltada para a eternidade. Que a gente possa orar como Jonathan Edwards orou: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Que o nosso olhar não possa se perder nos caminhos do Senhor. E a gente chegue naquele dia iludidos, falando: mas Senhor, eu não fui para a igreja. Senhor, eu não preguei. Senhor, eu estudei tão perfeitamente a Tua palavra. Senhor, eu aprendi a Tua palavra. Muitos de nós falamos: olha, essa palavra é tremenda, essa palavra é forte. Mas já que quando a gente chegar e nos encontrar perante o juízo, e nós sermos lançados no inferno, a gente vai olhar e dizer: aquela palavra não foi tão forte, porque ela não transformou a minha vida. A palavra poderosa de Deus deve transformar a nossa vida, irmãos. Que a gente não se engane. Vamos lembrar o que João nos fala na sua primeira carta, no capítulo 2. E sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. E ele diz mais ainda. Ele prossegue ainda: olha, todavia o firme fundamento de Deus permanece e tem este selo: o Senhor conhece os seus. Nós não conhecemos quem são os de Deus, mas o Senhor conhece os seus. E veja: aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ou seja, eu me digo crente, você que se diz que crê em Deus, aparte-se do pecado. Saia da corrupção. Saia de perto daquilo que te afunde. E se apegue ao Senhor. O Senhor nos chamou para sermos um povo zeloso de boas obras. Amém? Por nós, a palavra de hoje foi essa. E eu espero que os irmãos tenham sido tão edificados como eu fui